Antes e depois da lei é um jeito diferente de assistir TV. Aqui você também se conecta. Ao longo dessa edição vão aparecer na sua tela alguns QR Codes. Basta aproximar o celular ou tablet e pronto. Você vai interagir com o antes e depois da lei. Fumar. Esse hábito já foi bem aceito pela sociedade. Ter um cigarro entre os dedos era uma questão de estilo. O produto era sinônimo de elegância. E acredite, até de saúde. Antes da lei específica de restrição ao fumo, havia propagandas que incentivavam o vício. Os personagens eram sempre pessoas bonitas e saudáveis. Até atletas participavam das campanhas. Sem barreiras. Antes da legislação entrar em vigor, fumar era permitido em qualquer lugar. E quem se sentisse incomodado, que deixasse o local. O cigarro já foi sinônimo de status e poder. De acordo com o IBGE, um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1989, 32% dos brasileiros com mais de 18 anos eram fumantes. Os homens representavam 40% e as mulheres, mais de 26%. Era uma coisa muito natural as pessoas fumarem. Tanto é que tinha pessoas que fumavam dentro de elevador, pessoas que fumavam dentro de cinema, em teatro, né? Que era uma coisa completamente aceitável socialmente. Todo mundo convivia muito bem com fumante e não fumante, e era até bonito, né? A namorada acendia o cigarro para o namorado, soltava fumacinha em forma de coração. Por ver as pessoas fumando, eu me interessei em fumar, por ser bonito. Na década de 60, no Brasil, não havia uma lei para limitar o uso do cigarro. Por isso, era permitido fumar em ambientes fechados e movimentados, como restaurantes, cinemas, teatros, salas de aula, ônibus e aviões. Era livre. Existia a anuência do poder público com a fabricação e a comercialização. Só existia isso, essa regulamentação. Poderia fabricar e poderia comercializar. E então o cidadão ele era livre para consumir, fazer uso do cigarro da forma que ele queria. As propagandas também eram comuns e vendiam uma imagem de que as pessoas com esse vício eram bonitas, bem-sucedidas, saudáveis e até adeptas de esportes. Em 1944, ficou famoso nos Estados Unidos o comercial em que até médicos apareciam fumando. More doctors smoke Camels than any other cigarette. A gente achava que fazia muito bem, que a gente fumando seria um bom jogador de futebol, um bom jogador de vôlei, um bom nadador, entendeu? Era a impressão que a mídia passava para nós. Em nenhuma disciplina da medicina falava-se mal do cigarro, né? A gente faz o curso de medicina, os estudantes de medicina fumando, e não havia nenhum comentário, né? Muito embora a gente soubesse que algumas doenças estão propícias para as pessoas que fumam, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é estudada em faculdade, mas não havia nenhuma proposta de prevenção, nenhuma proposta de cuidados. 1988. Surge a primeira regulamentação no Brasil. A portaria dos Ministérios da Saúde e do Trabalho recomendava a adoção de práticas para desestimular o uso do cigarro. Um estudo, na época, mostrou que os mais prejudicados eram os chamados fumantes passivos, aqueles que não acendiam um só cigarro, mas inalavam a fumaça dos outros. Diante disso, repartições públicas, empresas, bares, restaurantes, houve a necessidade de se regulamentar porque pesquisas demonstravam que realmente o cigarro fazia mal à saúde. Tinham pessoas que odiavam realmente a fumaça de um cigarro. E daí para frente começou realmente a diferenciação do fumante e não fumante. Com a regulamentação, as empresas que quisessem poderiam implementar as medidas restritivas. Acendeu aquela luzinha amarela, né, do alerta, né? Atenção, o cigarro não é tão glamour, não é tão sucesso como a mídia está propagando. A primeira sensação foi uma sensação de revolta. Por que eu não tenho o direito de fumar? Você tem direito de não fumar? Tem, eu tenho direito de fumar. 1990. Neste ano, começaram as primeiras proibições quanto ao uso do cigarro em locais de uso coletivo. Ainda não existia uma lei sobre o assunto, mas havia regras.
com o advento da Constituição em 88, houve a necessidade também de se regulamentar a questão das propagandas e de se inserir também nas propagandas de cigarro e nas carteiras de cigarro, nos produtos, a inserção. O Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Foi a primeira mensagem importante e corajosa do Ministério da Saúde de enfrentar e obrigar a indústria fumageira de imprimir isso na carteira. Basta uma tragada no cigarro para a pessoa ingerir mais de 4.700 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina e o monóxido de carbono. Elas causam dependência química, ficam acumuladas nos alvéolos pulmonares e, por meio da corrente sanguínea, circulam pelo corpo e alojam-se em vários órgãos. Provocam ao longo prazo mais de 20 tipos de doenças graves, como câncer, enfisema pulmonar, trombose e insuficiência renal. Todas substâncias praticamente tóxicas, né? É a mesma composição química do petróleo. E o alcatrão nada mais é do que o piche do asfalto. É aquilo. É o produto final da queima do petróleo. E o produto final da queima do cigarro é o alcatrão. E ele é que vai dar alterações não só do câncer, que não tem nenhum aparelho do nosso organismo que esteja livre, mas a área mais atingida de câncer é a boca, é a garganta, o pulmão. José sente na pele o mal que o cigarro fez. Durante 40 anos, consumia 2 carteiras por dia, ou seja, fumava 40 cigarros, até que foi obrigado a parar. Eu sofri uma pneumonia e internei no hospital e fui fazer o tratamento. Aí eu fui obrigado a ficar 7 dias no hospital e sem fumar. E na antessala do consultório do médico chegou um rapaz bem mais novo do que eu, puxando um carrinho de oxigênio, um oxigênio no nariz. Quando o médico abriu a porta do consultório e me chamou, viu ele e falou: fulano, espera um pouquinho que com o Viana é rápido. E eu entrei e perguntei para o médico: o que foi que aconteceu com ele? Ele sofreu um acidente, alguma coisa? Ele falou: não, ele é você amanhã, continua fumando para tu ver o mal que você vai ter, a vida que você vai levar. Para todo lugar que você for, você vai ter que carregar aquele carrinho de oxigênio. Foi aí que eu fiquei sabendo, que ele me transmitiu, que eu sofria, eu era possuidor de enfisema. Ao lado disso, um outro diagnóstico: doença pulmonar obstrutiva crônica. Surgiram as crises de falta de ar durante o sono. E foi aí que ele ganhou um companheiro, o carrinho de oxigênio. Eu não aguento fazer absolutamente nada. Eu não aguento pegar uma cadeira e mudar ela de lugar. Eu não aguento subir uma escada correndo. Que se eu pudesse voltar atrás com o conhecimento que existe hoje, eu não fumaria. Com certeza eu não fumaria. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país, que saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O rigor aumentou. Sabe como? O Brasil ganhou uma legislação federal há exatos 18 anos. Pode-se dizer que depois da lei, o país fechou o cerco contra o tabagismo. Novas regras foram criadas para os fumantes. E fumar em ambientes fechados? Jamais. Proibições também para os fabricantes.
Todos os dias, mais de 28 milhões de brasileiros repetem o mesmo ritual: pegar o isqueiro e acender o cigarro. Um gesto que, multiplicado por todos os fumantes, movimenta mais de 15 bilhões de reais no Brasil por ano. Enquanto as empresas de tabaco lucram com o vício, cerca de 200 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por causa de um bastão que pesa menos de 1 grama. Só em 2013 foram registradas 1,4 milhão de diárias de internações por doenças relacionadas ao tabagismo no Sistema Único de Saúde, o SUS, e um gasto aos cofres públicos de 1,4 bilhão de reais. O Brasil ainda é o maior mercado latino-americano de cigarros e, embora sua população represente 34% da região, seu consumo corresponde a 42% do total vendido na América Latina. O tabagismo é considerado uma doença pediátrica. 80% dos fumantes atuais começaram a fumar antes dos 18 anos e 50% de quem experimenta acaba se tornando fumante. Então existe assim uma preocupação muito grande com o jovem e existem muitas campanhas direcionadas especificamente para o jovem. Temos pesquisas em adolescentes que mostram que a frequência do uso de fumo é em torno de 5% no Brasil. Eu diria que é das menores prevalências do mundo e da América Latina. A gente só perde aqui nas Américas para o Canadá, que tem uma frequência um pouco menor que a nossa. Apesar dos números, o combate ao tabaco no Brasil avançou muito nos últimos anos. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer em 2013 aponta que entre 1989 e 2010, as políticas públicas para a redução do tabagismo no Brasil resultaram em uma diminuição de quase 50% na prevalência de fumantes, sendo que o aumento de preços dos cigarros respondeu quase a metade dessa redução. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2013, o número total de usuários caiu 28%. O Decreto 7.555 de 2011 estabeleceu aumentos anuais de IPI sobre venda de cigarros até 2015. Atualmente no Brasil, a tributação do cigarro representa 70% do valor do produto. Para você ter uma ideia, uma caixinha dessa, um maço com 20 cigarros, custa entre R$ 6 a pouco mais de R$ 7. Só de carga tributária o fumante paga quase R$ 5. O aumento na arrecadação de IPI de cigarros nos 3 primeiros anos seguintes ao decreto de impostos chegou a 36%, o sexto mais caro no mundo quando se compara a renda per capita com o preço do produto comprado. A fim de incentivar na prevenção, a Organização Mundial da Saúde recomendou no primeiro semestre de 2014 mais um aumento, que os impostos representem 75% ou mais. Por e-mail, a comunicação da Organização Mundial da Saúde alegou que uma alta de 10% no preço do cigarro seria suficiente para reduzir o consumo em 4% nos países ricos e em 5% nas nações em desenvolvimento, no caso no Brasil. Além de diminuir as mortes, com o aumento sugerido, os governos ainda poderiam ter uma renda adicional. Sobre esse posicionamento da OMS, a Souza Cruz, uma das maiores empresas de cigarros do Brasil, declarou em nota também encaminhada por e-mail que os impostos causaram um aumento de 50% do mercado ilegal de cigarros no país, gerando uma perda de arrecadação superior a 4 bilhões de reais por ano. O fechamento de postos de trabalho, a redução da capacidade de investimento pública e privada e o aumento da criminalidade em virtude do fortalecimento das organizações criminosas que, além do contrabando de cigarros, também operam no tráfico de drogas e armas. Já a Philip Morris Brasil acredita que é necessário manter a tributação em níveis que atinjam os objetivos da regulamentação e, ao mesmo tempo, não tornem os produtos de tabaco economicamente inacessíveis, fomentando, desta forma, o desenvolvimento do comércio ilegal. Enquanto as indústrias do tabaco temem com mais aumentos de impostos, novas regras de combate ao fumo foram implementadas. É que a lei antifumo, sancionada pela Presidência da República em dezembro de 2011, foi regulamentada. O decreto número 8.262, de dezembro de 2014, determina o fim de qualquer propaganda de venda e ampliação de mensagens de alerta em maços de cigarros vendidos no país. Você pode fazer essa exposição só nos ambientes de venda e também com uma série de restrições.
esses expositores, eles devem ter pelo menos 20% da sua área reservada para as advertências sanitárias. E essas advertências sanitárias, elas serão fornecidas, então, pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Então, também ele terá que afixar uma série de informações acerca do preço mínimo do cigarro e também da proibição da venda para menores. Isso quer dizer que, a partir de agora, as mensagens sobre os problemas provocados pelo fumo não deverão ser estampadas apenas na parte de trás das carteiras de cigarro. A partir de janeiro de 2016, uma das faces laterais e 30% da parte da frente deverão ter as mensagens de alerta. Antes da lei, o não fumante tinha que se acostumar com a fumaça. Depois da lei, o fumante se viu obrigado a seguir à risca as restrições. Nas ruas, a mudança de comportamento é visível. Eles sabem, por exemplo, que nos bares não tem mais aquela história de lugar reservado. Quem insiste no vício e quer dar uma tragada, sabe que isso só pode ser feito em uma área completamente aberta. Caso contrário, tem gente de olho para denunciar. Atualmente, para não incomodar as pessoas, muitos fumantes vão para uma varanda, para a porta do bar ou restaurante. Como há uma circulação de ar, o fumante acende um cigarrinho e acha que não está incomodando ninguém, o que na maioria das vezes não acontece. Direto, principalmente em locais assim abertos, isso é constantemente. Mas você já sentiu que a pessoa percebeu que você estava incomodado? Ah, sim. A gente deixou bem claro que a gente estava saindo por causa dela. Eu sou o primeiro a me incomodar. À medida que eu percebo que a fumaça está indo para algum lugar, mesmo que seja ao ar livre, eu me retiro do local. A lei em vigor não restringe o uso do cigarro em vias públicas, em áreas residenciais e também ao ar livre. No caso dos bares como este aqui, o fumo é permitido em mesas que estão nas calçadas, mas desde que haja uma barreira que impeça a entrada da fumaça no estabelecimento. Aqui existem estes toldos, mas eles ainda não estão fixados ao chão. Eu vejo muitas pessoas ainda fumando em ambientes fechados. Acho isso horrível, muito ruim, não dá para aceitar, não dá para tolerar isso. Mesmo você sendo fumante? Mesmo sendo fumante, prefiro fumar longe de quem não fuma. Só para lembrar, aqueles espaços discretos reservados para o fumo que existiam nos cantinhos de muitos estabelecimentos, os chamados fumódromos, criados com a legislação de 1996, continuam proibidos. Isso já acontecia desde a lei de 2011. A instalação do dispositivo do fumódromo sempre foi bastante controversa, porque novos estudos mostraram que o fumódromo ele não era eficiente. Ele não impedia completamente a contaminação dos demais ambientes. Seja qual for o ambiente, os fumantes não serão alvo de fiscalização. São os estabelecimentos comerciais os responsáveis por garantir um ambiente livre do tabaco. Em casos de desrespeito à lei, o estabelecimento pode receber advertência, multa, ser interditado e ter a autorização cancelada para funcionamento. As multas variam de 2.000 a 1,5 milhão, dependendo da natureza da infração, que pode ser leve, grave ou gravíssima, ou de reincidências. Quem estiver em um local fechado e se sentir incomodado, deve falar. A primeira alternativa é uma abordagem educada. Em geral, os fumantes pediam desculpa, paravam de fumar ou se afastavam. A segunda alternativa é, se você estiver no estabelecimento, peça para que o responsável pelo estabelecimento tome as providências. Se você estiver num restaurante ou algum lugar assim, porque de qualquer forma a responsabilidade é dele. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço
serviço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. No ambiente de trabalho, o cigarro também não tem mais vez. As empresas e até a administração pública se tornaram aliados na luta contra o tabagismo. O tabagismo causa mais mortes do que a AIDS, o alcoolismo, os acidentes de trânsito, o homicídio e o suicídio juntos. A cada 6 segundos, o cigarro faz uma vítima fatal. Se não houver uma mudança, uma redução da quantidade de pessoas que fumam no mundo, está previsto para 2020 8.400.000 mortes por ano. A nicotina tem um grau de dependência química muito alto, equivalente ao crack e à cocaína. Meu nome é Maria Lúcia Silva, tenho 63 anos, tenho 53 anos que eu fumo. Quando não está na boca, o cigarro fica queimando no cinzeiro. Dona Maria Lúcio é um dos 2 milhões de brasileiros doentes por causa do tabaco. O resultado do vício aos 63 anos, uma bronquite crônica e um nódulo no pulmão. Nunca tive problema nenhum de saúde. Agora que está com 4 anos que eu vim representar esse problema. Nunca tive problema nenhum de saúde. O problema é que a força de vontade ainda não é páreo para o vício. O único dia que eu fiquei sem fumar o dia todinho e entrou para a noite foi quando eu estava internada. Que eu fiquei desesperada lá dentro do hospital, desesperada. Cheguei e falei para a doutora que a minha vontade, se não me arrumasse um cigarro, se não arrumasse um cigarro, eu ia pular lá de cima. Ela, não pode, minha filha, não pode, você está doida? Dona Anice e Damião procuraram o Serviço Público de Saúde e conseguiram enfrentar as dificuldades para largar o cigarro. No caso de Damião, foram 52 anos da vida fumando todos os dias. Pensar em parar de fumar, eu cheguei a pensar algumas vezes. Agora, decidi mesmo quando o médico falou que eu estava com o pulmão comprometido, aí realmente falei, bom, então agora eu não fumo mais. E realmente não fumei mais. Já a Dona Anice precisou sentir na pele a gravidade dos riscos para parar de fumar os 40 cigarros que ela chegava a acender em um dia. Eu fiquei do jeito que eu acendia um cigarro e o outro já estava no cinzeiro aceso. Era. Muitas vezes eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Um cigarro aceso e eu acendendo outro. Nem o sofrimento do pai morrendo tentando respirar por um balão de oxigênio foi o suficiente para conscientizar Nice. A decisão só aconteceu quando ela descobriu, durante uma consulta, que sofria de enfisema pulmonar e depois que ficou meses em coma. 6 meses de coma, o enfermeiro disse que eu fazia gestos com o dedo e assoprava. Estava fumando? Isso. Aí quando eu voltei assim, que eu voltei, era como se eu tivesse dormido hoje e acordado amanhã. Aí o enfermeiro estava lá comigo e falou, Nice, você já fumou? Eu falei, já, você tem um cigarro para me dar? Ele disse, não, aqui não fuma. Aí eu comecei a chorar, a lágrima caía do meu olho. Aí eu senti necessidade mesmo de parar de fumar. A lei, ela não proíbe, mas ela inibe. Vocês são a favor disso? Eu sou. Olha, eu sou a favor, mas eu acho que seria melhor até se ela proibisse mesmo. Talvez diminuísse o número de fumantes, né?
inibir as crianças de fumar. Porque hoje você vê menino de 12 anos com um cigarro na boca, né? Para quem decide parar de fumar, os primeiros passos são mesmo os mais difíceis. Números do Instituto do Coração comprovam que 60% das recaídas acontecem em até 3 meses. E para vencer os momentos mais críticos, a ajuda profissional é muitas vezes mais decisiva. É o que acontece no Serviço de Saúde do Superior Tribunal de Justiça. As ações do programa STJ Sem Tabaco, criado em 2009, vão além das restrições do fumo nos locais fechados dentro da corte. Permitem consultas e orientações com médicos do serviço de saúde. Quando detectado que ele fuma e através do exame periódico, ele é convidado a parar de fumar. E é oferecido a ele essas condições para que isso aconteça. Foi exatamente o que aconteceu com Cláudio Guerra, técnico judiciário aqui do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi convidado para participar do programa STJ Sem Tabaco, não participou das reuniões em grupo, mas foi até a consulta individual com os médicos envolvidos no programa. Cláudio, explica pra gente o que aconteceu depois dessa consulta e qual foi a orientação? A orientação que os médicos deu para a gente é a tomar o medicamento para tirar a ansiedade do cigarro e não ficar estressado. Desde quando você fuma? Eu fumo dos 13 anos de idade. E quantas vezes você já tentou parar? Poucas vezes. Quando eu entrei no tribunal, que ainda TFR, né? Lá nós fumava dentro da sessão. Quem quisesse saía de perto. Era os acomodados que se retiram. Os acomodados se retiram. Eu trabalhava no gabinete do ministro Gueiros Leite. Dentro do gabinete eu fumava. O apoio da prevenção acontece mesmo com a jurisprudência do STJ, considerando o cigarro um produto de periculosidade inerente e não um produto defeituoso, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Ministro, o senhor ingressou aqui no Superior Tribunal de Justiça em 1996, no mesmo ano que foi sancionada a Lei Antifumo. Como é que o senhor avalia a importância dessa legislação e a eficácia dela para a justiça brasileira? Bom, primeiro, uma lei direcionada à saúde pública, né? Uma lei muito boa, e trouxe um benefício extraordinário. Eu mesmo fumei 27 anos e parei. E eu tenho impressão, quase que certeza, que se eu estivesse fumando, talvez eu tivesse morrido. Eu acredito que não existe ex-fumante. Existe fumante parado, porque o vício é terrível. Se você deixa de fumar, mas cai na tentação de 1 ou 2 vezes colocar um cigarro na boca, você volta. Antes e depois da lei, os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. A gente se encontra na semana que vem. Enquanto isso, mande a sugestão de alguma lei que gostaria de entender melhor para antes e depois da lei@stj.jus.br. A sua participação é muito importante para nós. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá!